Amada, nesse vídeo eu quero te explicar aqui um conhecimento que talvez você não tenha. É um conhecimento que muitas vezes aqui você não vai encontrar alguém que talvez te explique dessa maneira, tá? Eu quero te explicar aqui coisas que foram construídas muito antes de você achar que você tinha consciência. Vamos falar de uma estrutura emocional ali, vamos entender essa estrutura e tudo que ficou registrado dentro dessa estrutura, porque se você não souber essas coisas aqui, aí, digamos ali, fica difícil da gente querer compreender, porque daí a gente acha, olha para o problema hoje e pensa que esse problema é resultado, meu relacionamento não dá certo, Michele, por causa dele, porque daí a gente vai colocando a culpa nisso que eu gosto de chamar no campo emocional inconsciente, a gente não sabe muitas coisas que esse campo registra. Aí a gente julga lá fora, relacionamento fracasso, parece que eu não dou certo com as pessoas, parece que eu tenho um dedo podre, e você busca, eu sei que você busca tentar fazer diferente, que você tenta mudar até o seu comportamento para ver se muda. Mas talvez isso daqui que eu vou te contar, você não teve essa compreensão. São feridas que a gente carrega sim desde a infância, todos nós. Por isso que eu falo assim, não importa como você viveu a sua infância, todos nós vamos despertar essa ferida, porque não é só como você viveu, mas coloca uma coisa na sua cabeça, é como a sua criança se sentiu. Porque ela pode ter interpretado várias situações na infância como um trauma, porque muitas vezes a gente pensa que trauma é somente abuso. Não é. Vamos entender que a primeira ferida que dói demais para uma criança é a dor da rejeição. E essa dor, ela é bem profunda e você carrega ela. O que que muda, eu vejo assim, é a intensidade de como você viveu isso, tá bom? E ela começa a se formar, então, aonde? Lá na infância. Quando a criança ela se sente rejeitada pela mãe, ela sente que a mãe está dando mais atenção para a irmã, ela entende que ela precisa se calar, se adaptar, se esconder, para tentar ser aceita por essa mãe. Mas o que ela recebe dessa mãe é crítica, é falta de acolhimento, é uma falta de atenção, é uma falta de. Eu não consigo ser vista aqui, é uma falta de olhar para ela. Isso, minha amada, não é racionalmente. Eu entendo que a minha mãe, Michelle, ela deu mais atenção porque a minha irmã era pequena. A nossa criança, ela não percebe a vida assim. Ela entende, registra, projeta, significa e interpreta. E ela interpreta como: tem algo de errado comigo. Ou eu não sou boa o suficiente para minha mãe, porque ela passou ali falando para você, tá vendo a sua irmã, ela é muito melhor do que você, te comparando aos outros, e ela, nossa, eu não sou boa o suficiente para minha mãe. E isso passa a ser o passado, não o seu presente. Porque isso é a forma que você se enxerga hoje. É adulta falando nos relacionamentos, tentando buscar a aprovação desse relacionamento, tentando agradar esse marido ali. E sempre acha que ela nunca é boa o suficiente, que ela não sabe se posicionar. Vocês acham que o relacionamento vem do nada, o seu comportamento ele é a base de um campo emocional inconsciente que você interpretou, daí teve a sua projeção, você sentiu, criou toda uma estrutura que você vive hoje. A segunda ferida é a ferida do abandono. Essa dói também demais, porque ela mexe com uma estrutura chamada segurança. Ela mexe ali com você. Quando ali aquela criança, né? O que muitas vezes acontece, a mãe, ela tá presente, ela, Michele, eu fiquei com a minha mãe, mas ela pode ter te abandonado dentro de casa, porque ela fazia, se importava mais com a louça, se importava mais com a casa, dava mais atenção. Então, eu tô abandonada dentro desse ambiente ali. Não tinha presença, não tinha segurança. Aquela criança, ela não se sentiu segura o suficiente.
E ela pensou assim: nossa, eu tô sozinha. Nossa, eu não sou prioridade da minha mãe, tá vendo? Ela tá fazendo isso, eu não sou prioridade do meu pai, porque ele tá se importando mais lá com a bebida, com álcool, até mesmo com o trabalho, porque ele trabalha demais. Eu não sou importante. Meu pai tá me abandonando. Eu. E isso fica como? Fica um medo de ser deixada. E isso vem para você na fase adulta e você não sabe por que que você tem tanto medo de perder as pessoas. Por que que você tem tanta dependência emocional? Por que que eu tenho tanta ansiedade dentro do meu relacionamento? Porque tem medo de ficar sozinha. Tem uma necessidade constante de validação, de atenção daquela pessoa. Isso tudo que você acha que é amor, na verdade, é uma ferida gigantesca do seu passado. Ela só não está sendo compreendida, porque existe, né? Isso não é visível, porque eu vejo assim, porque atrás de você, ao seu redor, em tudo, se tem um campo emocional inconsciente que interpretou, está armazenado ali todas essas informações. Aí tem uma outra ferida que é assim, a ferida da humilhação. Ela está muito ligada a essa a vergonha de não ser quem você pode ser. E ela nasce lá na infância, quando você foi exposta, quando você foi criticada, quando você foi envergonhada pelo seu corpo, quando você se sentiu inadequada, quando você se sentiu errada. Em algum momento a sua mãe pode ter, numa fala, num gesto, nossa, e você se sentiu inadequada naquele momento. Aí você entendeu que, nossa, eu tenho que controlar, eu tenho que vigiar isso daqui para não acontecer de novo isso. Porque ali a sua mãe pode ter criticado o seu corpo, ela pode ter se te humilhado na frente de alguém, aí você se sentiu pequena, errada, inadequada. E você traz tudo isso para a sua fase adulta. E isso vira a sua sabotagem, a sua dificuldade de querer crescer, a sua dificuldade de querer receber no seu relacionamento, sua necessidade de estar sempre querendo agradar. E vem aquelas sensações ruins, né? De se sentir diminuída, de se sentir pequena, ou de se sentir inadequada nos lugares. Isso não é do nada, isso está registrado num campo emocional inconsciente. Aí uma outra ferida que se chama ferida da traição. E essa ferida é assim, não necessariamente o seu pai tem que ter traído a sua mãe. Porque daí a gente pensa, traição. Então eu vi o meu pai sendo traído também, mas isso traz muito mais como falta de confiança. Me prometeu algo e não cumpriu. Sentiu que não podia contar com o pai ou com a mãe. Quebrou a promessa. Eu me senti como instável ali. Teve uma instabilidade emocional. E você registrou: eu não posso confiar. Eu preciso controlar para não me machucarem. Eu tenho que ser essa que está no controle. As pessoas prometem e não cumprem. Então, eu é que tenho que tomar sempre essa iniciativa. Aí hoje você entende, nossa, excesso de controle, dificuldade de confiar, cobrança alta sobre você, necessidade de prever muitas das coisas, o medo de ser enganada. Tenho dificuldade enorme, Michelle, de relaxar ali. É a ferida tentando te proteger. Aí você pensa que eu tá vendo? Não, o culpado é ele lá. Eu tenho que desconfiar dele, mas essa desconfiança ela é muito antiga. Eu não posso confiar nesses homens porque meu pai prometia e não cumpria. Ele né, descumpre as promessas dele. Como é que eu vou confiar? Ele não tem a palavra dele porque ele disse para minha mãe que ele iria proteger ela, mas tá vendo? Olha o que ele fez. Eu iria me proteger. Olha só o que ele está fazendo ali. A outra ferida que se chama injustiça é a ferida que que é assim, a injustiça pode vir de momentos assim, sabe quando a sua mãe te batia, mas a culpada era, digamos, o seu irmão, ela te batia. Isso também vem de ambientes rígidos, frios, onde você
entendeu que você precisava ser perfeita, que você precisava ser forte, que você precisava ser correta, que você precisava o tempo todo mostrar para sua mãe e para o seu pai que você precisava também ser reconhecida. Mas sempre quem era reconhecida era o seu irmão. É uma dor da injustiça, é injusto isso, é uma dor da injustiça, de que eu não posso falhar, eu preciso dar conta sozinha, eu não posso sentir. Ambientes muito rígidos, ambientes frios, trazem muito essa rigidez, essa sensação de injustiça, porque essa criança ela nunca está sendo criança, sendo ouvida. Olha que injustiça. A criança que não pode ser criança, ela já tem que se tornar uma mini adulta e a gente bate palma para isso, né? A gente bate palma, que eu vejo às vezes, ai, que lindinho do meu filhinho, olha só, ele já é tão grandinho, já sabe se virar sozinho. Mas a criança está sentindo essa rigidez, essa frieza desse ambiente ali. Ai, que legal, a minha filhinha, ela deu conta sozinha, olha que legal. Mas ela não entende que foi com base de muita dor. E hoje você se torna rígida com você, você se cobra, você tem dificuldade de sentir as emoções, dificuldade de receber, seja receber de qualquer nível, receber ajuda. A Michelle, mas eu quero ter mais dinheiro. Não sabe nem como receber. Isso, porque tem grande dificuldade. Então, tudo isso forma você. E é assim que eu me relaciono. E se você entender que a gente não associa as coisas, eu fiz um atendimento que ela não conseguia associar isso, ela não conseguia associar, digamos, feridas, infância com relacionamento, com dinheiro também. Mas tudo parte desse princípio, gente, que a gente não está se relacionando somente com o outro, a gente está se relacionando com o outro a partir das nossas projeções, dos meus significados, das minhas interpretações. E essa pessoa ativa o meu campo emocional inconsciente. E eu vejo a vida a partir disso. Eu interpreto a minha relação hoje com qualquer que seja pessoas, marido, filho, chefe, colega de trabalho, a partir de um campo emocional inconsciente que registrou o quê? As minhas interpretações. Então você vive com uma estrutura interna emocional de uma criança, situações que a sua criança criou significado, ela sentiu, ela criou uma estrutura e ela criou o significado dela com a mente de uma criança. Isso define toda a sua trajetória adulta e você reage a partir disso. E você escolhe a partir disso sem tomar consciência. E você repete isso na sua vida, nos relacionamentos, com dinheiro. É por isso que relacionamento não se sustenta, porque não tem estrutura emocional. O seu campo emocional inconsciente está sendo reproduzido, mas eu não quero. Então você tem que mudar. Não é o comportamento, amada, é toda essa estrutura, essa interpretação que essa criança registrou. E você tem feridas. E você tem que curar. Ah, pois eu compreendo o meu passado. Será mesmo? Será? Ou você está terapeutizada, que você compreende o passado, mas não é curar o passado compreendendo com o racional. Porque eu vou falar assim, ó, porque o racional não cura. A sua mente, ela já criou o que? Os significados por causa das emoções, da estrutura. Se você não mudar a estrutura, o significado, não adianta, não é com a mente. Se a mente já soubesse, ela já teria se curado, mas ela não sabe. Ela cria historinhas, cria o significado que você deu. Como é que você quer dar para a mente algo? Ela não tem. E ela não é responsável em ter a resposta. Ela não é. Agora eu vou falar para vocês com base em estudos. A neurociência fala como é que você acha que você vai estar consciente de algo de 5%, digamos, e 95% é todo esse invisível que você não vive,
que você sobrevive e repete. E você reage no presente. Então não adianta mudar comportamento, não se sustenta, tá? Se você não mudar a estrutura emocional, se você não mudar ali o significado, as projeções que você criou. E essa criança ela não espera, eu entendi, criança, agora que papai e mamãe fizeram isso com você. Mas a gente está sempre curando essa criança, porque são muitos significados. Tô com bloqueio hoje, vai lá e vê, cura alguma coisa. Porque a gente está sempre transitando entre esses sentimentos, não é algo fixo. Claro que tem um deles, né? Que é o quê? Que ele é mais, como é que eu posso dizer? Tem um deles que ele é mais predominante. Mas eu estou sempre transitando entre eles. Todos nós sentimos eles. E desses 5 é o que a gente ramifica para outras sensações, sentimentos. Aí a gente pode chamar de vazio, insegurança, tristeza. Vamos lá, né? Mas é por quê? Porque o principal é esse. Desse que eu protejo, eu ramifiquei, porque daí eu consigo dar nome. O que você está sentindo? Tristeza. Vazio, angústia. Mas é porque tem toda uma estrutura que você não enxerga. Então não é se terapeutizando que você vai compreender. O que eu gosto de olhar? Olha o relacionamento e perceba o que eu preciso melhorar em mim, né? Nossa, essa pessoa está me mostrando a minha ferida, porque está doendo. Nossa, eu devo ter essa ferida da rejeição. Toma para cá, deixa eu entender aonde que vem. Deixa eu me curar. Eu não tô aqui para curar o outro, eu tô aqui para me curar. Me curar. A jornada é individual, a cura é individual, porque o seu marido não estava lá quando você sentiu. Ele tem as curas dele para fazer. O seu filho tem as curas dele para fazer. O seu chefe. Mas por que eu me relaciono com esse tipo de pessoa? É porque o seu campo emocional disse, tá vendo? Você criou um significado, uma projeção, tá aqui. Eu tô te trazendo tudo que você tá me pedindo. Como que você quer, olha só, um iPhone, digamos ali. O iPhone, você não enxerga o que tá lá nos arquivos. Você tem que abrir, tem toda uma configuração que foi colocada ali. Aí você tem que abrir ele para entender. E depois você pode colocar um monte de coisa armazenado nesse celular, né? Um monte de aplicativo, mas se você também não baixar o aplicativo ali, você não consegue ver o Instagram, você não consegue ver o Facebook. Pensa que a vida é assim. Esse celular tá cheio de aplicativos que você mesma baixou, só que você não sabe. Tem coisas lá que foram configuradas, que você não sabe, mas você tá, né, exercendo. Só que no caso eu falei um iPhone, né? Mas você ainda é aquele Nokia bem antigo, achando que é um iPhone. Achando. Mas você é aquele Nokia o mais antigo, aquele Nokia bem antigo. Tem toda uma área. Mas eu não sei, Michelle, tá vendo? Mas eu quero ser um iPhone. Nossa, que eu compreendi todo o meu passado aqui, ó. Mas eu quero, tá vendo? Me falaram para ser um iPhone, eu quero ser um iPhone. Mas você está vivendo como um Nokia, porque tem toda uma programação que você instalou, você não desinstalou. Como é que você quer ser um iPhone? Não tem. Você está vivendo como Nokia. Entendendo isso, você consegue mudar. Entendendo que é a sua cura se curar. Não é curar o relacionamento. Não é julgar o narcisista. Porque se está vindo pessoas narcisistas, o que no meu campo está atraindo esse tipo de pessoas até mim? Porque na minha realidade que está se apresentando isso. Então deixa eu curar a autorresponsabilidade. Deixa eu curar isso em mim. Porque isso é meu. Eu vou curar. Isso é meu. Está se apresentando? Está doendo? Vai curar. Vai curar, vai entender ali. E vai mudar as projeções, significado, a estrutura emocional. Por isso eu tenho um convite para você, fazer a jornada da liberdade emocional, mudar a sua identidade, porque já criou uma estrutura, e você está vivendo, achando que, não, mas eu sou assim, né, e o culpado é o outro, Michelle, não, é ele que tem que mudar, meu marido tem que mudar, não sou eu, tá vendo? Essas pessoas que tem que mudar.
Mas quem está escolhendo esse tipo de pessoas para se relacionar? Quem está atraindo esse chefe na sua vida? Porque você muda de emprego e aquela pessoa está lá. Oh, eu não quero mais me relacionar com esse tipo de pessoa. Mas muda de cidade? Mas engraçado, muda a cara, mas o tratamento é igual. Você nunca parou a pensar nisso? Quem tem que mudar? Eu tenho que mudar. Vamos parar de brigar com lá fora. Fora é reflexo do que da minha interpretação dos meus significados. Vamos parar de julgar fora. Fora, se não existisse o lá fora, você não ia saber o que está aqui dentro. Fora existe para me curar. Eu me curo, meu marido se cura, depois meu filho vai se curar, e assim a gente vai compreendendo essa realidade. Eu quero fazer um convite. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, estou te aguardando lá, tá? Para você compreender. Já vamos lá trabalhar, vamos entender mais sobre esse campo emocional, vamos entender, vamos fazer o nosso trabalho aqui, porque a gente já tem muito trabalho. Vamos deixar o outro fazer o trabalho dele, vamos fazer o nosso. E quando eu mudo dentro, o fora se apresenta diferente, porque eu estou escolhendo diferente, porque eu estou sentindo diferente, porque eu criei um novo significado sobre relacionamento, sobre a vida. E tudo parte de mim. Já vai lá no meu Instagram para você entender que lá a gente vai falar muita coisa. Cura da criança, vamos entender o que é esse sistema familiar que a gente reproduz na nossa vida. Vamos entender e vamos se curar. Porque tudo isso vem de um campo emocional inconsciente que você tem que entender.